Olá, gente. Meu nome é Douglas Guima, eu sou personal coach e terapeuta holístico. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aperte o botãozinho, aperte o sininho, curta o nosso vídeo, compartilhe. Que tipo de pessoa eu quero atrair para a minha vida? Você já parou para pensar do porquê você atrai um determinado padrão de relacionamentos? Você já parou para pensar por que algumas pessoas têm uma capacidade de atrair uma grande quantidade de relacionamentos amorosos, enquanto que outras têm uma dificuldade enorme de conhecer alguém, de atrair alguém? A realidade é que o mais importante não é a quantidade de pessoas que você atrai para a sua vida. Há pessoas que têm ou tiveram muitos relacionamentos e nunca foram felizes com nenhum deles. Tiveram vários dissabores, várias tristezas, frustrações, em alguns casos até traumáticas relações. Outras pessoas ficam frustradas porque não conseguem atrair alguém, não conseguem atrair sequer o olhar de alguém. Por que isto acontece? Eu quero falar hoje sobre o que faz com que você atraia um grande amor para a sua vida. Atrair uma pessoa para a sua vida está intimamente relacionado à sua frequência. Volto a falar em frequência. No meu canal, em várias palestras, eu falo sobre frequência, porque já foram identificadas diversas vibrações, diversas frequências, e a relação dessas frequências com o que você atrai para si. Tá certo? Frequência de angústia, de medo, insegurança, atrai situações angustiantes, atrai situações de medo, atrai situações de insegurança, porque é aquilo que você vibra, aquilo que você mais alimenta, é aquilo que você mais atrai para si. Se você alimenta dentro de si o sentimento de que você é uma pessoa azarada no amor, você só vai atrair, o azar que você atribuiu para este amor. Se você tem um azar de conhecer alguém, não tem dificuldade de conhecer alguém, você alimenta essa forma de pensamento, isso vai se persistir por toda a sua vida. Se você é aquela pessoa que pensa que, nossa, os homens só querem isso, só querem aquilo, ou a mulher, as mulheres, poxa, só atraem mulheres complicadas. Por que nós temos essa tendência a atrair certo tipo de pessoa? Porque nós vibramos aquilo, tá certo? Eventualmente, nós não percebemos o que nós estamos fazendo para atrair algo melhor. Enfim, você não se sente observada. Vamos colocar aí os dois principais aspectos. Você não se sente observada, ninguém olha para você, você passa, parece um fantasma, Ninguém te olha, ninguém te percebe. Eu diria que quando isso acontece é porque você mesma, isto é muito comum entre as mulheres, porque elas têm um nível hormonal feminino que requer sente essa necessidade, de se sentir atraída, de se sentir amada, de se sentir desejada. Esse é o grande, desafio para esse perfil. Normalmente a pessoa, quando tem esse problema, são pessoas com uma autoestima muito baixa. A mulher, quando está assim, ela na verdade ela está precisando se amar um pouco mais. Será que você está se vestindo de forma adequada? Será que você está sabendo? Eu não digo se vestir para o homem, se vestir para si mesma. Você já se olhou no espelho? Você já olhou, já se curtiu? Será que você
né? Não acha que, poxa, meu cabelo tá de um jeito que eu não estou gostando. Será que fazer um tratamento nesse cabelo, dar um, né, fazer um reflexo, fazer alguma coisa que vai fazer com que você também se sinta cuidando de si mesma, não é importante? Você usa um brinco adequado? Ou será que você usa aquelas, né, árvores de Natal, né? Que tem algumas pessoas que têm dificuldade também de cuidar da sua própria beleza, colocam mais argolas desse tamanho, né? E quer que o homem olhe, não vai olhar, entende? Mas, sem dúvida, que o que você faz tem que ser mais importante para si mesmo, você tem que se vestir para si, colocar uma roupa adequada, né? Colocar um bom perfume, né? Aquela mulher que realmente tem, né, sabe se cuidar. Quando a mulher sabe se cuidar, isto naturalmente começa a acontecer. Conhece aquela história? Cuida bem do jardim para que as borboletas venham. Não adianta você ir atrás da borboleta, vem aqui, borboleta, pega ela e queira colocar no seu jardim. Ela, tudo bem, tu soltou ela ali, daqui a pouco ela vai voar para o jardim lá do vizinho. Por quê? Porque o teu jardim não está bem tratado. Tá certo? Então você tem que aprender a se tratar, aprender a se amar. Será que você é uma pessoa bem-humorada? Será que quando você, né, você não é aquela pessoa carrancuda, sempre de cara fechada? Qual é o homem que vai querer olhar para uma mulher de cara fechada? Ele sabe que ali ele vai ter problema, então ele nem se aproxima. Tá certo? Será que você é uma pessoa sempre triste, angustiada, cabeça baixa? Me responde. Qual é a pessoa que vai querer se aproximar de uma pessoa triste, amargurada, ó vida, ó azar? Será que você vai, né? Quem é que vai querer se aproximar de uma pessoa dessa? Outra coisa, uma mulher está com, né? Você conhece o cheiro do teu corpo, você conhece a sua natureza, né? Às vezes você pode estar exalando um cheiro que também não é muito agradável, né? Nós bem sabemos que existe, né, os feromônios, né, o hormônio da atração. Isso é bacana, mas isso tem que estar bem dosado, tá certo? Porque às vezes um excesso, ao invés de atrair, repele, afasta. Então, às vezes um perfuminho, um cheiro, né? Existem alguns odores mais adequados para isso, né, para criar uma sensação mais de atração, tá certo? Então procure se cuidar mais, se amar mais, mas também não é se amar só quando está bem vestida, quando está bem cheirosa. E detalhe, não precisa de muita coisa para isso, tá? Às vezes é melhor a simplicidade, tá certo? Do que se tornar cafona. Sabe aquela pessoa que às vezes exagera, né? Na roupa, você exagera, fica aquela coisa que tu olha assim, tu fala, meu Deus do céu, bastava uma camisetinha lisa, branca, né? Um vestidinho, um shortinho, uma saia, pronto, já tá charmosa, já tá, sabe? Às vezes não tem necessidade de tomar um banho de perfume, sabe? Já viu aqueles perfumes que a pessoa entra num ambiente, no elevador, nossa, todo mundo, né? Você até fecha o nariz para não respirar de tão forte que é aquilo. Então você tem que saber, né? Saber criar a situação, e não só externa, o mais importante, como eu citei antes, o teu humor, né? O teu humor, você está de bem com a vida. Sabe aquela pessoa que está de bem com a vida? Todo mundo não quer conversar com ela, todo mundo, aquela pessoa abre aquele sorriso, bom dia, sabe? Até quem está distraído, quando passa aquela pessoa bem-humorada, aquela pessoa já vira o pescoço para olhar, olha, caramba, que aura que essa pessoa tenha, pô, ela emana uma energia boa, não é legal? Então você está se cuidando para que isto ocorra? Isso é a primeira coisa que você tem que fazer. E aquela pessoa que atrai um monte, sabe? Ela chega até, precisa até de um espanador, né, para botar para correr, sabe? Ela chega até ficar desesperada, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Onde eu entro, os homens ficam tudo olhando, as mulheres ficam tudo... O que é isso? Eu já não me aguento, a pessoa fica tão cansativa. E detalhe, são tantas pessoas que ela não consegue nem identificar quem é quem. Aí ela acaba atraindo qualquer tipo de situação, ela acaba atraindo qualquer tipo de gente. E aí ela vai se relacionar com aquela pessoa e vem a decepção, porque ela descobre que aquela pessoa, na verdade, se sentiu atraída pelo seu corpo, ela queria só um momento de aventura, tá certo? E aí, quando ocorre esse tipo de caso, né, ou, né,
atraiu uma pessoa muito complicada, de difícil relacionamento, uma pessoa autoritária, uma pessoa controladora, uma pessoa ciumenta, possessiva, ou às vezes atraiu um moleque, sabe? Aquele cara que, sabe, ele só quer ter a mulher, mas na verdade ele não sabe tratar bem aquela mulher, ele não sabe dar uma atenção, um carinho que aquela mulher quer e precisa, ele tem dificuldade de entender tudo isso. Por que você está atraindo esse tipo de homem, mulher? E por que o homem está atraindo certos tipos de mulheres? Eu estou focando aqui na mulher porque geralmente são as mulheres que têm mais problema com esse tipo de coisa devido às questões hormonais, como eu citei aqui. Tá? A pessoa que tem muita testosterona, que é a maioria dos homens, né, geralmente não tem esse tipo de problema, porque os níveis de testosterona, a pessoa quando tem um nível de testosterona adequado, ela está preocupada mais em dar ou se satisfazer de uma forma biológica, isso é verdade, tá? E ela não fica muito presa a questões emocionais, tá certo? Já os hormônios femininos, não, eles são responsáveis por essa interação, por essa troca, a necessidade de ser amado, de ser querido, de ser desejado, é típico do sexo feminino. Então, o que acontece? Esse tipo de problema costuma acontecer mais com as mulheres. Então vamos lá. Qual é o tom que você está dando para atrair alguém para a sua vida? Eu vou dizer uma coisa aqui. Quando eu falei agora dos hormônios masculinos, eu vou dizer uma coisa da psicologia masculina. Não é porque homem é tudo a mesma coisa. Não é. Tá? Eu te digo que não é. Tá certo? Mas a nível instintivo, o lado instintivo do homem é muito diferente do da mulher. A mulher é mais subjetivo, o homem é mais objetivo, pragmático. Ele quer ir lá e conseguir aquilo que ele quer. Eu estou falando do lado instintivo. Lembre-se, nós temos um cérebro instintivo, nós temos um cérebro emocional e nós temos um cérebro mental. Intelectual. O homem consegue separar muito bem esses três cérebros. A mulher tem mais dificuldade. A mulher, tipo assim, ou ela ama por inteiro ou ela não ama. A mulher tem dificuldade, de ter uma amizade colorida, de ter um amigo, um affair. A mulher tem mais dificuldade que isso. Quando existem algumas mulheres que conseguem ter isso, tá? Mas não é o normal na mulher. A mulher é mais carente. A mulher quer um cara para conversar, sabe, trocar ideias. A mulher quer um cara para tratá-la como uma dama, ela quer ter um romance, ela quer cartinhas de amor, ela quer palavras, faladas no pé do ouvido, ou uma frase mandada pelo WhatsApp, sabe? E, além disso, ela também quer ter, os finalmente, ela quer também ser, satisfeita, nas suas fantasias, nos seus gostos, enfim, ela quer se sentir à vontade na relação com o homem, sem pudor, enfim, poder se entregar sem ser julgada. Então a mulher é muito mais complexa, consegue entender? O cérebro feminino, ele é mais complexo do que o cérebro masculino, tá certo? Se é mais inteligente ou menos, isso não é o X da questão, mas a verdade é que para você satisfazer uma mulher é muito mais complexo do que satisfazer um homem. O homem é bem prático, objetivo, foi lá, pum, resolveu, ele vira para o lado e dorme. A mulher não. E a inteligência do homem está aí, saber entender que a mulher é diferente. Tá certo? Para isso existem também os níveis, de progesterona, os níveis hormonais femininos no homem também. O homem não tem só hormônio masculino. Ele tem mais hormônio masculino que feminino, mas não quer dizer que ele não tenha níveis de hormônio feminino, ele não sabe se relacionar com a mulher, conversar de um assunto que a mulher gosta, eventualmente, sabe? São assuntos diferentes, tá? A mulher não fica o tempo todo falando de futebol. Quando ela faz isso é porque ela desenvolveu uma inteligência para se adequar a uma realidade masculina. Mas os assuntos da mulher são os mais variados possíveis, E o homem saber entender isto. Mas voltando ao foco da questão, por que você está atraindo pessoas erradas para a sua vida? Eu vou dizer aqui novamente,
O cérebro instintivo do homem, ele é muito prático, ele é muito binário. Sim, não. Acabou. Tá certo? O que eu quero dizer com isto? O cérebro instintivo, entenda, eu não estou dizendo que o homem pensa assim. Não. Eu também não estou dizendo que o homem sente assim. Não. Eu vou até explicar essas questões aqui. Mas o instinto do homem, quando ele olha para uma mulher, ele sabe exatamente, né? O cérebro instintivo dele já colocou ela em algum departamento, tá? E já, né, classificou aquela mulher sem julgamento, tá certo? Ele sabe qual é a mulher que é para uma noite só. Diferenciar de uma mulher para algumas noites. E ele sabe qual é a mulher que é para casar. Simples assim. O homem, quando conhece a mulher, já no primeiro encontro, ele já sabe qual é o perfil daquela mulher. Muitas mulheres não entendem isso, ela acha que vai mudar o cara. Ah, ele me conheceu, a gente saiu uma noite, nossa, foi maravilhoso. Aí ela já fica apaixonada. Ele já caiu o nível de interesse por ela, porque ele já satisfez o que ele queria. E ela aumentou o nível de interesse por ele. Olha o problema aí. Tá certo? Aí vem o segundo encontro, ele já não está mais igual no primeiro. Aí vem um terceiro encontro. No quarto encontro, ele já não está mais afim dela, ele já olha para o lado e o que eu estou fazendo com essa mulher? Sabe? Mas isso não é que o cara é um canalha. Isso é hormonal, isso é instintivo. Macho, fêmea. O lado instintivo do homem é macho, fêmea e acabou. Essa mulher aqui é para procriação, essa mulher aqui é para uma noite, essa aqui é para eu ter uma aventura de vez em quando eu não tiver ninguém, eu tenho ali. Mas isso é instintivo. Você conhece? Vai ver o mundo animal. O instinto de um leão, de um guepardo, de um tigre, Você vai entender o que é isto. E aí você vai passar a entender, pô, não é que o homem é tudo. Então, qual é o tom que você está dando para a relação? Qual é o tipo de roupa que você está vestindo? Você se pinta de mais ou de menos? Você é daquelas mulheres que não pode ver um cobreado, né, que você já reganha as canjicas? Você é daquela mulher que se entrega com muita facilidade, coquete, aquela mulher fácil, tá? Não há julgamento aqui. Eu estou falando assim, né, para que você entenda. Eu estou falando nesse tom para que você entenda qual é o tom que você está dando para o homem. Qual é a imagem que você está vendendo? Qual é o peixe que você está vendendo? Tá certo? Porque se o cara achar que aquilo ali é uma sardinha, que ele vai fritar e comer com cerveja e tá tudo certo, esse é o peixe que você está vendendo para ele. Tá certo? Então, gente, ou você vende um peixe para ser frito e comido na hora, tá certo? Ou você dá o mar. Você escolhe qual é o tipo de situação que você quer para a sua vida. Mas para você dar o mar, o que significa? Quando você chega diante do mar, você olha aquela coisa maravilhosa, né? Só encara quem tem disposição, meu amigo. Só encara quem está realmente interessado em se tornar um pescador diário. Por quê? O relacionamento, para ele durar, né? Tanto a mulher quanto o homem tem que saber alimentar essa relação no seu dia a dia. E o homem só vai fazer isso se for diante do mar. Se ele tiver, né, num barco, né, com uma vara ou com uma rede. E ele sabe que ali ele vai pescar e ali ele vai ser feliz como pescador. Do contrário, ele não vai entrar numa furada. Ele vai falar, caraca, malandro, é muita areia para o meu caminhão. Mas eu não estou falando fisicamente, eu estou falando no todo. Nossa, essa mulher aí, eu nem brinco, essa mulher não é de brincadeira, essa aí é mulher para casar, eu não estou afim disso não. Já afastou os mal intencionados. Tá certo? E quem vai ficar? Vai ficar, né, ali, 2 ou 3, eu não sei qual é o teu sex appeal, né? Ou uma meia dúzia ali, que vai estar ali no alto nível, disputando, nossa, caramba... Até que, naturalmente, né, igual o espermatozoide, quando vai fecundar o útero, naturalmente vai vir aquele mais
né, com maior afinidade, que tem os mesmos gostos, que tem os mesmos objetivos, os mesmos interesses. É esse cara que vai se sentir atraído por você. E aí vocês vão ser felizes, porque você conseguiu, sabe, eliminar um monte de porcaria, tá certo? E ficou somente aquele que está realmente habilitado a levá-la no altar. No altar que eu digo, o altar da vida. Não necessariamente você tem que ir para a igreja, não, mas também se tiver que ser, ele vai estar à altura para cumprir esse papel, tá certo? Porque haverá um diálogo, haverá um entendimento, há uma inteligência emocional, tá certo? Douglas, você viu? Você se entregou instintivamente, né? Negligenciou o teu emocional, uau, abriu-se, né? E o do cara fechou, porque ele não estava no emocional, ele estava só no instintivo. Então, uma coisa que eu aconselho a você, se você quer atrair um amor para a tua vida, não vai para a cama numa primeira noite. Não faça isso, que é a pior coisa que existe, porque frustra, inclusive, o cara que estava bem intencionado. Ué, Douglas, você estava bem intencionado, por que ele foi na primeira noite? Porque ele tem o lado instintivo dele. O lado instintivo, gente, funciona diferente do lado emocional, que funciona diferente do lado racional. Entenda uma coisa, quando o assunto é amor, o instintivo manda no emocional, o emocional manda no mental. Ou seja, você primeiro fica, né, a fome com a vontade de comer, ela tem maior força na situação. Depois vem as carências afetivas, né? Os sentimentos, as emoções. Por último fica a razão. É onde o cara diz, porra, perdi minha cabeça por essa mulher. Pô, minha cabeça virou pro lado desse homem. E agora? Por quê? Porque, de fato, né, não há um equilíbrio, não há uma harmonia entre os três cérebros. Tá certo? Você se entregou instintivamente, negligenciou o seu emocional. O seu racional não vai ter força sobre essa situação. Você vai ter que vivenciar essa paranoia, esse sofrimento, essa frustração por algum tempo. E não tem até o direito, mas eu digo para você, é perda de tempo querer, né, julgar o cara, dizer que o cara é o culpado. Não, você atraiu esse tipo de relacionamento para a sua vida. Não, Douglas, eu boto um vestido comportado, eu me visto bem, mas não adianta, os homens me olham e tal, bacana, você tem um nível, né, hormonal feminino interessante, você tem um sex appeal interessante, seu cérebro instintivo, ele funciona maravilhosamente bem nesses casos. Mas você está sabendo lidar com o seu emocional? Você está sabendo lidar também com o seu racional? Você consegue olhar para aquela pessoa e ter um discernimento, pô, não é adequado, não é. Por que isto não ocorre, caso você diga assim, Douglas, eu tenho dificuldade? Por que isto não ocorre? Seja sincera para si, tá? Eu não estou falando se você está vendo se o cara trabalha, se o cara é honesto, se o cara tem dinheiro. Eu não estou falando disto, sabe? Se ele é um cara de boa família, porque o cara pode ser de boa família, ser uma pessoa boa e ser uma droga na tua vida. Tá certo? Como pode ter um cara que às vezes, né, tá lá desempregado, passando por dificuldade, você conheceu o cara rapidinho arrumou um emprego, você trouxe inspiração para a vida dele. Tá certo? Porque existem os dois casos. As pessoas querem pessoas prontas, esse é o grande problema também nos dias de hoje. Não, gente. Sabe? Porque eu falei numa palestra anterior, procura ver aqui nos nossos vídeos, né? Eu tenho uma palestra onde eu falo exatamente disso. Como começa o amor? O amor começa no relâmpago de simpatia, uma coisa espontânea, natural. Depois ele vai se substancializando, né, em admiração, em carinho, até que chega um ponto em que os dois se decidem ficar juntos. É assim que começa o amor. É independente de paixão, é independente de interesses, tá certo? É uma coisa pura, natural, espontânea, tá certo? Pode ocorrer só de um lado? Pode. Pode ocorrer dos dois lados. Quando isto ocorre, é uma maravilha. Tá certo? Mas o normal é que você atraia. Por que pode ocorrer só de um lado, Douglas? Porque você pode estar com uma melhor das intenções, você pode estar na melhor das fluências,
mas algum aspecto no seu instintivo, algum aspecto no teu emocional ou algum aspecto no teu racional não funcionou muito bem. Você pode às vezes encontrar o grande amor da tua vida e a tua mente te atrapalhar. Você olha para ele assim, poxa, cara, eu sempre quis um cara, né? Eu sempre quis um moreno, pô, o cara é loiro, né? Pô, eu sempre te quis um cara malhado, sarado, pô, o cara é magrinho. O teu racional atrapalha. Ah, eu queria um cara bem-sucedido. Sabe? Ele ainda está ali procurando um estágio. Entende? Então, assim, você mesma, às vezes, em algum aspecto dentro da tua psicologia, te sabota. Nós trabalhamos isso na nossa terapia, de identificar onde está esse sabotador e eliminá-lo da tua vida de forma que as coisas possam fluir naturalmente. Posso ter mais de um sabotador? Normalmente possuímos mais de um sabotador, tá? Tanto para relacionamento como para tudo na vida, tá certo? Então, gente, é importante que nós entendamos essas duas questões, tá certo? Quando você eleva a tua frequência, quando você melhora o teu humor, quando você aprende a se amar não é se considerar melhor ou pior do que ninguém. Se amar é se olhar no espelho, se vestir para si, né? Cultuar a sua natureza, o teu eu sou com naturalidade, com tranquilidade, sem querer ser superior ou melhor do que ninguém, sem precisar ficar tirando foto toda hora e postando na internet, não é nada disso. É você estar tão em paz, tão tranquila consigo mesma, que você vai caminhar na rua, vai caminhar na beira de uma praia ou de uma praça, tá certo? E você naturalmente vai se sentir atraída de olhar para um lado direito ou esquerdo, e quando você olhar, aquela pessoa está te olhando, não com um olhar malicioso, maldoso, mal intencionado, não. Vai fluir aquele sorriso natural, espontâneo, tá certo? E dali pode surgir um grande relacionamento, tá certo? Meu nome é Douglas Guima, eu sou personal coach e terapeuta holístico. Inscreva-se no meu canal, compartilhe esse vídeo com os teus amigos. Me ajude a expandir um pouquinho mais esse conhecimento. Ok? Shalom.